Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos em nome do Cristo, nosso Senhor, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E, mais uma vez, neste momento, é preciso que agradeçamos a Deus. Agradeçamos a Deus pela vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos reunidos para mais este momento. Agradeçamos a Deus pela oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos nesta escola maravilhosa que é o planeta Terra. Apesar das dificuldades pelas quais já passamos, dificuldades que ainda estamos passando e com certeza ainda iremos atravessar em nossa trajetória, mas não temos dúvida hoje de que a escola maravilhosa que nos recebe, que é o planeta Terra, nos oferta todas as oportunidades para o nosso despertar, para a nossa caminhada de uma forma mais tranquila, de uma forma mais esclarecida. Basta que façamos escolhas mais acertadas para a nossa vida. É por isso que agradecemos também a Jesus de Nazaré, que veio à Terra para nos auxiliar neste processo de escolhas, neste processo de despertar espiritual. Agradeçamos a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Agradeçamos também aos espíritos amigos que nos amparam, que nos auxiliam durante toda a nossa caminhada, em nome do Cristo nosso Senhor. E eu não posso deixar de agradecer neste momento a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que vão chegando, se conectando aqui conosco neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então, hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade ao nosso estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, questão a questão, e hoje estudaremos a questão de número 185. Já estudamos toda a introdução deste livro, já estudamos todas as questões anteriores a esta questão 185. E lembramos que a questão 185 se encontra na parte 2ª, capítulo 4º, que tem como título da pluralidade das existências, e estamos estudando acerca da encarnação nos diferentes mundos, tratando acerca da lei do progresso, lei de causa e efeito, e assim sucessivamente. Então, hoje, na questão 185, estudaremos acerca do estado físico e moral. E Kardec, acerca deste assunto, questionou da seguinte maneira: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Então, este foi o questionamento formulado por Kardec. Será que a condição física, o estado físico e moral dos seres que habitam os diversos mundos, será que esta condição, este estado, é o mesmo perpetuamente? Não tem mudança, não tem transformação? E os espíritos amigos, é lógico, responderam com sabedoria a este questionamento de Kardec, respondendo a todos nós que não pode ser, porque senão, neste caso, não existiria a lei do progresso, porque o questionamento feito por Kardec é se não existia transformação, se o estado físico e moral dos seres vivos que habitam os diversos mundos ficam perpetuamente da mesma forma, ou seja, naquela condição estática, sem sofrer transformação. Então é por isto que os espíritos amigos começam a resposta a este questionamento dizendo que não, porque existe a lei do progresso,
como ela existe para os seres vivos, que são os seres animados, existe também para os seres inanimados e inclusive para os próprios mundos, estas escolas que nos recebem para o nosso aprendizado. Então eles começam a resposta dizendo que não, os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Então, assim como os seres vivos progridem, os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram, como o vosso, por um estado inferior e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Então aqui eles acrescentam que todos os mundos começaram em uma condição inferior, num estado inferior, e que a Terra também começou nesta condição e que está sofrendo transformações. E aí eles acrescentam que a Terra tornar-se-á um paraíso quando as criaturas humanas que aqui habitam se houverem tornado pessoas boas, criaturas boas. Então a Terra tornar-se-á um paraíso quando nós melhorarmos. É a lei do progresso, em que tudo vai melhorando, tudo irá melhorando, e irá melhorar de uma forma mais rápida ou menos rápida, de acordo e em acordo com o nosso esforço. Então, assim, eles nos respondem a este questionamento formulado por Kardec e ainda acrescentam: é assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia. Elas serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Então, as raças que habitam a Terra hoje, elas desaparecerão porque elas serão substituídas por raças mais aperfeiçoadas, física e moralmente, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como as raças atuais substituíram as anteriores. Então, assim, eles acrescentam, assim como as raças atuais, como estas foram sucedidas a outras ainda mais grosseiras. Então, nós que aqui nos encontramos naquela condição de raças atuais ou raças da atualidade, nós substituímos raças que estavam aqui anteriormente à nossa chegada, que eram mais grosseiras do que nós, e nós seremos substituídos em breve, e este em breve não sabemos quando, em quanto tempo, quantos séculos ou quantos milênios isso acontecerá, mas nós seremos substituídos por raças mais aperfeiçoadas, física e moralmente. É a lei do progresso em todos os ambientes. É o crescimento nosso de forma permanente, de forma constante, mesmo que não percebamos, mesmo que não nos esforcemos tanto para que isto aconteça, mas a lei do progresso está funcionando de forma permanente. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 185 para chegarmos nos comentários de Emmanuel, juntamente comentários de Miramês, os comentários de Miramês, corrigindo, não de Emmanuel, mas de Miramês, juntamente com o médium João Nunes Maia, no livro Filosofia Espírita, coletânea de livros Filosofia Espírita, capítulo 32, volume 4, que tem como título Evolução Moral e Física. Então, neste capítulo 32 do volume 4, ele comenta a questão número 185, Evolução Moral e Física. Então, aqui nós veremos mais esclarecimentos dos espíritos superiores acerca desta evolução. Estamos evoluindo constantemente na condição física, bem como na condição moral, porque o progresso, começa Miramês nos dizendo,
que o progresso é força de Deus que abrange toda a criação. Então, a lei do progresso é uma lei natural, não é uma lei criada pela criatura humana, mas é uma lei natural, é uma lei de Deus e é por força de Deus, e esta força abrange toda a criação. A criatura humana, diz Miramês, que a criatura humana cresce porque desperta seus valores depositados por Deus em seu coração. Então nós estamos crescendo, nós estamos galgando cada um destes degraus, simbolicamente falando, desta escada evolutiva que vai ao progresso, também usando aquela simbologia que encontramos lá na Bíblia, a chamada escada de Jacó. Nós estamos subindo esta escada rumo ao progresso, rumo ao nosso despertar espiritual, despertando estes valores que se encontram em nós na forma de semente, naquela forma latente que Deus colocou em nós. Deus não nos criou imperfeitos. Espiritualmente falando, somos todos na condição de criaturas perfeitas, com todos estes valores depositados por Deus para despertarmos. E o tempo e o nosso esforço, sem sombra de dúvida, estão encarregados para que isto aconteça. O tempo e o nosso esforço. E ainda ele acrescenta que a matéria sendo criação de Deus, igualmente tem o direito no carro do progresso. Então aqui ele lembra e coloca simbolicamente este carro do progresso que está em movimento constante, assim como o espírito está despertando os valores depositados por Deus nele no momento da criação. A matéria também tem esse direito, a matéria também está neste carro do progresso, realizando o seu progresso. O corpo físico, lembra ele, que o corpo físico tem sua linha de aperfeiçoamento em todos os rumos que a vida possa lhe pedir. Porque se o espírito aperfeiçoa, necessário se faz que encontre corpos que correspondam ao seu crescimento espiritual. Então aqui ele nos lembra que o corpo físico, que é matéria, ele precisa evoluir, ele precisa progredir, ele precisa ir se aperfeiçoando, porque o espírito, em se aperfeiçoando, ele precisa de instrumento também aperfeiçoado. O espírito, em se purificando, ele precisa estar ligado, ou quando ele precisar se ligar à matéria, ele precisará de uma matéria também mais aperfeiçoada, mais purificada. Não pode ter ali para o espírito aperfeiçoado, não coaduna com a lei de Deus, com a bondade de Deus, um espírito altamente aperfeiçoado, esclarecido, se ligar a uma matéria bruta, não aperfeiçoada. Seria como um cirurgião, um exímio cirurgião que precisa de equipamentos sofisticados, ele ter ali à sua disposição equipamentos que não estão em condições para ele realizar aquelas cirurgias complicadas, cirurgias sofisticadas e de alto risco. Então, ele precisa de equipamentos aperfeiçoados e em condições de trabalho, de acordo com a exigência do momento, do ambiente. Assim é o espírito, quanto mais cresce, quanto mais se desperta, mais necessidade, maiores serão as necessidades de ele se ligar à matéria também aperfeiçoada. É por isso que Miramês nos lembra que o corpo tem sua linha de aperfeiçoamento em todos os rumos que a vida possa lhe pedir, porque se o espírito aperfeiçoa, necessário se faz que encontre corpos que correspondam ao seu crescimento espiritual. Então, todos os reinos da natureza têm sua marcha de ascensão.
Então, em todos os reinos da natureza, o progresso é constante, a lei do progresso é a mesma. Então, em todos os reinos da natureza, essa é, pois, uma lei, é uma lei natural e pode-se dizer que é um determinismo da divindade. Então, a lei do progresso é uma determinação ou um determinismo de Deus. Todos nós, simbolicamente falando e colocando entre aspas, todos nós estamos condenados ao progresso, ao aperfeiçoamento. E aí, nós encontramos na sequência, após dito isto, ele acrescenta que as gerações que sucedem às gerações, como os espíritos amigos responderam a Kardec acerca da sucessão das gerações, que a geração atual substituiu gerações mais atrasadas que estavam aqui anteriormente e que nós, que nos encontramos aqui agora, já numa condição de aperfeiçoamento, já bem melhor, física e moralmente do que as raças anteriores, nós também seremos substituídos por raças mais aperfeiçoadas. Então aqui Miramês nos informa também desta forma: as gerações que sucedem às gerações tendem a encontrar corpos mais sutis de acordo com os seus valores espirituais. Então os espíritos mais aperfeiçoados, eles precisam encontrar corpos mais sutis que estejam de acordo e em acordo com as suas condições, porque a vida é esperança, e a esperança se encontra no crescimento da alma para voltar a Deus de onde veio. Então nós estamos realizando esta caminhada, assim como Jesus nos informa lá naquela parábola do filho pródigo, que nós saímos para o mundo, pedimos ao Pai a nossa herança e saímos para o mundo ou pelo mundo. E nós estamos realizando esta caminhada. Muitos de nós, quiçá a maioria, ainda estamos realizando o trajeto de ida. Muitos de nós ainda nem começamos a fazer o caminho de regresso. Então aqui nos informa Miramês que estamos realizando esta caminhada e que esta caminhada é repleta de esperança para o crescimento da alma e que nós estamos, todos nós, através deste determinismo divino que é a lei do progresso, voltarmos a Deus, de onde nós viemos e para onde nós iremos. O espírito tem direito ou obrigação de trabalhar conscientemente para o seu progresso, adiantando o seu despertamento no que tange aos dons que possui. Então o espírito tem o direito, bem como a obrigação de trabalhar conscientemente e de forma permanente para o seu progresso, adiantando o seu despertamento no que tange aos dons espirituais. Essa é a sua parte, ou seja, trabalhar para o nosso crescimento é o que nos compete, que nós devemos fazer e que podemos fazer. Todos os mundos estão sujeitos ao progresso na pauta da vida, onde gira e espera suas transformações. Então todos os mundos estão sujeitos e submetidos a esta lei do progresso, porque ela é uma lei natural. Quem perpassar ligeiramente algumas páginas que escrevemos, aqui lembra Miramês acerca das suas escritas, páginas que escrevemos sobre o assunto, pode pensar que estamos afirmando, pode ou poderá pensar que Miramês afirmou que Deus criou as coisas e os homens imperfeitos. Então aqui ele nos lembra que quando olhamos, quando lemos de forma rápida, sem prestar muita atenção, talvez chegaremos à conclusão que os espíritos amigos estão nos informando que Deus criou coisas imperfeitas, coisas e criaturas humanas imperfeitas. Essa, afirma Miramês, essa não é a ideia nossa.
nem queremos que se acredite assim, porque Deus, sendo perfeito, como já dissemos muitas vezes, não iria criar nada fora desta linha de perfeição. Então, em sendo Deus a perfeição absoluta, não criou e jamais criará alguma coisa fora desta linha de perfeição, porque Ele é a perfeição absoluta, Ele é a inteligência suprema. Então aqui Miramês nos informa e acrescenta que tudo que Ele, ou seja, tudo que Deus, o soberano Senhor, fez, tem o traço da perfeição espiritual, mas os valores de tudo se encontram em estado latente. Então os valores de tudo se encontram em nós em forma de semente, e o despertar, ele acrescenta que como tudo isto está de forma latente, está em forma de semente em nós, o despertamento vem com o tempo por processos capazes de nos despertar para a vida. Então o despertamento vem com o tempo e também com o nosso esforço para o despertamento, e este tempo e o nosso esforço são capazes de realizarem em nós este despertar espiritual, e é nessa assertiva que sentimos que o Pai é todo amor, por não se esquecer de nada para nos fazer felizes. Então Deus, em sendo amor, Ele não se esqueceu de nada para a nossa felicidade, inclusive esta semente chamada felicidade, que também se encontra em nós, aguardando o tempo e o nosso esforço para que sejamos felizes, para que construamos em nós este patrimônio chamado felicidade. É nessa assertiva que sentimos que o Pai é todo amor, por não se esquecer de nada para nos fazer felizes. Temos o direito de sermos felizes. Lembra Miramês? Temos o direito à felicidade, porque ela existe dentro de cada alma. Assim como Jesus nos fala lá no Sermão do Monte, acerca da felicidade, acerca das bem-aventuranças, que todos nós um dia seremos felizes. Irá demorar mais ou menos tempo, de acordo com o nosso esforço, mas todos nós temos o direito, é uma herança divina, temos o direito à felicidade, porque ela existe dentro de cada um de nós. Basta que abramos este celeiro espiritual como o sol que deve brilhar no nosso mundo íntimo. Então basta que abramos este celeiro espiritual para que a felicidade possa se fazer presente no nosso mundo íntimo. E a doutrina espírita veio ao mundo para nos auxiliar neste processo de construção, neste processo de despertamento de cada um de nós. A doutrina espírita surgiu no mundo com todas as condições de ajudar as criaturas humanas a acelerarem seu aperfeiçoamento em todos os campos de entendimento. Então a doutrina espírita veio ao mundo para nos auxiliar neste processo. Basta que saibamos aproveitar as oportunidades que nos são concedidas para que realizemos este despertar de uma forma mais rápida, de uma forma mais segura e, ao mesmo tempo, de uma forma mais tranquila. É preciso que façamos esforços para merecermos esta tal felicidade, conforme aqui nos afirma e nos lembra a nossa irmã Vilma Guimarães, a quem abraçamos fraternalmente neste momento. Abraço extensivo aos seus meninos e meninas, seus alunos, seus filhos do coração, e abraçando fraternalmente a todos os demais irmãos e irmãs de jornada que se encontram neste ambiente virtual, neste momento. E ainda ele acrescenta que é nessa sequência
É nessa sequência, trabalhando constantemente, que o próprio tempo assimila que estamos todos trabalhando em conjunto sob a direção do Cristo, de modo que os seres humanos se encontrem a si mesmos e conheçam as suas deficiências, dando início a impulsos constantes para o Evangelho poder ser vivido em todas as suas modalidades, no sentido de ganhar libertação espiritual. Então, Jesus está na direção, Jesus está firme e continuará firme no leme desta embarcação, nos conduzindo, nos auxiliando, nos esclarecendo a todos nós, seres humanos, para que nós possamos nos conhecer e vivenciarmos o Evangelho nas nossas menores atitudes do dia a dia e alcançarmos assim a tão sonhada libertação das trevas da ignorância. É isto que nós precisamos. E aí, Miramês acrescenta que as moradas são inúmeras e todas estão sujeitas à lei do progresso. Não importa em que ambiente do universo ou dos universos infinitos se encontre a morada ou determinada morada, mas todas elas estão sujeitas, estão submetidas à mesma lei do progresso. Então as moradas são inúmeras no espaço de Deus e as humanidades que habitam esses mundos são substituídas periodicamente por necessidade de melhores aprendizados. Então as humanidades de todas as moradas da casa do Pai, de todos os ambientes desta casa do Pai, que é o universo sem fim, todas elas periodicamente são substituídas. Então aqui ele nos diz que periodicamente são substituídas por necessidade de melhores aprendizados. Isso acontece como nos países, nos estados e municípios da terra, onde os valores se enriquecem nessa permuta ou nessas permutas de conhecimento. Então a substituição das humanidades, dos mundos, dos diversos, dos infinitos ambientes da casa do Pai, assim acontece, assim como acontece de uma forma parecida, mas sem tanta eficiência aqui na Terra, a permuta de experiências entre os povos, entre os países, entre as cidades, entre as nações de uma forma geral. Se não existisse essa permuta de experiências, sem dúvida alguma que estaríamos numa condição de atraso muito maior, porque algo que está dando certo aqui onde nós nos encontramos, nós poderemos levar como experiência para outros ambientes aqui da Terra, para auxiliar no avanço, no avançar daqueles nossos irmãos e irmãs que se encontram naqueles outros ambientes, necessitando de melhorarem, necessitando de coisas melhores, necessitando de esclarecimentos. Então, assim, Miramês nos informa e acrescenta o último parágrafo para encerrar estas reflexões, dizendo o seguinte, que é bom que saibamos, Deus é um só Senhor que tudo fez e tudo dirige em diversos aspectos. Então Deus é um só Senhor, não existem vários deuses. Unicidade. Então Deus é um só Senhor que tudo fez, que tudo dirige em diferentes ou em diversos aspectos. Somente Ele cria. Nós não criamos nada, somente Deus cria. Nós, na condição de suas criaturas, na condição de seus filhos, o que nós fazemos
apenas co-criar com Deus. Então nós outros somos co-criadores na grande oficina do Pai. Então tudo que foi criado, que continua sendo criado, apenas Deus o fez e continuará fazendo. Nós apenas co-criamos com Deus. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, reflitamos e esforcemos para que possamos realizar em nós este processo de transformação, este processo de despertar para a nossa felicidade. Até breve, em nome do Senhor Jesus.